Escolhido. Alguém está a engasgar-se num arrependimento físico profundo agora mesmo. Tudo por tua causa. Mas a verdadeira picada não é a tua ausência. É a percepção chocante deles. Eles tomaram-te por tolo, mas estão agora percebendo que és, na verdade, muito inteligente e talentoso. Quando tomaste a decisão destemida de saltar para o desconhecido, um apoio invisível apanhou-te, elevando-te a uma frequência onde a manipulação deles simplesmente falha. Agora estás a subir e eles ficam com a conta das suas mentiras. Finalmente a entender a força brilhante que realmente desafiaram. Alguém está assombrado por doces memórias agora mesmo. Momentos específicos continuam a tocar em repetição. Vezes em que estiveste lá, momentos em que apareceste, instâncias em que deste mais do que era merecido. E cada memória é como uma faca, porque o entendimento do que se tinha está finalmente a chegar. Talvez fosses família. Talvez fosses o amigo que atendia sempre o telefone. Talvez vivessem juntos e fizessem o espaço parecer um lar. Qualquer que fosse a conexão, houve um tempo em que foste o centro do mundo de alguém, ou pelo menos uma grande parte dele, e cada pedaço disso foi tomado por garantido. A tua consideração é lembrada. Como notavas coisas que os outros perdiam. Como te lembravas de detalhes sobre a vida que até a pessoa esquecia. Como aparecias com soluções antes mesmo de os problemas serem conhecidos. Estavas sempre 3 passos à frente, sempre a pensar, sempre a importar-te, e tudo isso foi visto e confundido com ingenuidade. Uma oferta foi feita recentemente, algum tipo de oferta tentadora que tinha um preço alto ligado a ela, e tu não aceitaste. Ou não a viste, ou viste-a claramente pelo que era e passaste ao lado. Aquele momento em que não mordeste o isco é quando o pânico começou. Foi quando a percepção veio de que o controle tinha desaparecido, porque eis o que fizeste que nunca foi esperado. Começaste a aprender, inscreveste-te em algo, apanhaste uma nova habilidade, começaste a estudar algo que te ilumina por dentro. E isto não foi apenas sobre adquirir conhecimento. Isto foi sobre tu reclamares partes de ti mesmo que tinham sido desligadas. Partes que foram desligadas porque a tua inteligência ameaçava alguém. Foste sempre o inteligente, foste sempre aquele com potencial, foste sempre aquele que podia dominar coisas rápida e facilmente. Mas a dúvida foi criada, a tua própria inteligência foi questionada. Fizeram-te sentir que a orientação era necessária, quando, na verdade, estavas a ultrapassar alguém desde o primeiro dia. E agora que estás em modo estudante novamente, agora que estás a expandir a tua mente, a verdade que estava enterrada é visível. Nunca estiveste abaixo de ninguém, estás sempre ultrapassando-os. Vamos falar sobre quem esta pessoa realmente é. Para muitos de vós, isto é família, um irmão que sempre teve de ser melhor do que tu. Um pai que viveu através de ti. Um primo que competiu com tudo o que fizeste. E a dinâmica foi sempre a mesma. Existias na sombra de alguém por desígnio. Não eras conhecido como tu mesmo. Eras a irmã ou o irmão mais novo de alguém. O filho de alguém, o amigo de alguém. A tua identidade estava sempre ligada como um satélite a orbitar um planeta. E gostavam que fosse assim. Era necessário que fosse assim, porque se fosses a tua própria pessoa, com a tua própria identidade, algo aterrorizante teria de ser enfrentado. A possibilidade de que poderias ser melhor. Então, a tua inteligência foi feita invisível. Os teus talentos foram minimizados. As tuas habilidades foram chamadas de sorte. Cada conquista que ganhaste tinha uma maneira de ser feita menor. Cada objetivo que atingiste teve a meta movida. Cada vez que brilhaste, uma maneira foi encontrada para diminuir as luzes. E isto aconteceu tão consistentemente que começaste a acreditar que era normal. Estavas a ser estudado. Notas estavam a ser tiradas sobre o que te tornava especial para que pudesse ser copiado ou destruído. Como resolvias problemas foi observado. Como te conectavas com pessoas foi observado. Como atraías oportunidades naturalmente foi notado. E algo foi percebido que assustou alguém até à morte. Tinhas algo que nunca poderia ser desenvolvido, não importa quanto alguém tentasse. Tinhas autenticidade. Lideravas a partir do teu coração, mesmo quando te magoava. Mantiveste gentil, mesmo quando a gentileza foi usada contra ti.
Permaneceste otimista, mesmo quando a vida te deu razões para ser amargo. E essa qualidade, esse núcleo inabalável de quem és, é o que nunca poderia ser replicado. Então, a segunda melhor coisa foi feita. Foste convencido de que não valias nada. A tua inteligência emocional foi feita sentir como fraqueza. A tua empatia foi feita sentir como ingenuidade. A tua esperança foi feita sentir como estupidez. E durante algum tempo, compraste isso. Começaste a esconder as melhores partes de ti mesmo. Começaste a jogar pequeno. Começaste a diminuir a tua própria luz antes que pudesse ser diminuída por ti. Cada vez que tinhas uma ideia brilhante, notas mendais estavam a ser tiradas. Cada vez que descobrias algo que alguém não conseguia, o teu processo era memorizado para que pudesse ser apresentado como original mais tarde. Cada vez que exibias talento que vinha naturalmente a ti, era praticado em privado para que pudesse ser executado em público e parecer sem esforço. Toda uma persona estava a ser construída na tua essência. A tua criatividade foi usada como alicerce. O teu carisma foi emprestado quando impressionar pessoas era necessário. E a parte mais distorcida, foste convencido de que eras tu quem tinha falta. Foste convencido de que precisavas de aprender quando o tempo todo estavas a ser roubado. Pensa em quantas vezes tiveste uma perspicácia e foi descartada, apenas para ser apresentada semanas depois como se fosse um pensamento original. Pensa em quantas vezes sugeriste uma solução e foi chamada impraticável, apenas para ser implementada e creditada a outra pessoa. Pensa em quantas vezes mostraste uma maneira melhor e foi criticada, apenas para ser adotada assim que não estavas a olhar. Isto não foi acidental. Isto foi roubo intelectual sistemático. Isto foi manipulação emocional estratégica. Isto foi supressão calculada dos teus dons para que pudessem ser colhidos para benefício de outra pessoa. E permitiste porque não percebeste o que estava a acontecer. Pensaste que estavas a ajudar. Pensaste que estavas a contribuir. Pensaste que estavas a ser um jogador de equipa. Mas estavas a ser colhido. Se estas palavras agitaram a tua consciência, impulsione este vídeo para ajudar mais escolhidos a acordar para isto. Não estavas apenas a ser passivamente tomado por garantido. Trabalho ativo estava a ser feito para te manter controlado. E métodos estavam a ser usados que a maioria das pessoas nem sequer reconhece como manipulação, porque são tão subtis, tão psicológicos, tão insidiosos. Há uma quebra de comunicação massiva aqui, mas é por desígnio. A comunicação direta não acontece porque exporia tudo. Em vez disso, fóruns anónimos online estão a ser visitados. O teu negócio está a ser publicado em lugares onde estranhos não conhecem a história toda. Perguntas sobre estar errado estão a ser feitas enquanto se enquadra tudo para parecer razoável. Validação está a ser procurada de pessoas que não conseguem ver o padrão. E qual é o padrão? A alegria não está a ser liderada. Como a alegria se sente, não é literalmente lembrado mais. Operar a partir do medo e controlo continuou por tanto tempo que a felicidade autêntica é estranha. E quando começaste a encontrar a tua alegria novamente, quando começaste a iluminar-te por dentro, criou um desajuste de frequência. A tua vibração ascendente começou a repelir a manipulação. Naturalmente, o teu estilo de apego estava a ser usado contra ti. Como te ligavas foi estudado. Os teus gatilhos foram aprendidos. O que te fazia sentir seguro e o que te fazia sentir ansioso foi memorizado. E toda essa informação foi usada como arma. Quando a proximidade era desejada, segurança era dada. Quando a desestabilização era desejada, a ansiedade era acionada. Mas algo poderoso aconteceu na tua jornada de cura. Começaste a trabalhar nos teus padrões de apego. Talvez terapia tenha sido frequentada. Talvez livros tenham sido lidos. Talvez trabalho de sombra tenha sido feito. Talvez tenhas apenas ficado cansado dos mesmos ciclos a repetir-se. Qualquer que fosse o catalisador, começaste a entender-te a ti mesmo num nível mais profundo. Começaste a ver como feridas de infância estavam a criar padrões adultos. Começaste a reconhecer como dinâmicas familiares moldaram os teus relacionamentos. E à medida que curavas essas feridas, à medida que integravas essas sombras, algo inesperado aconteceu. Tornaste-te imune às táticas. Os botões que costumavam ser pressionados pararam de funcionar. A viagem de culpa parou de aterrar. As táticas de medo pararam de te congelar. Desenvolveste o que pode ser chamado de energia soberana.
Energia que pertence a ti e a ti sozinho. Energia que não pode ser manipulada, controlada ou drenada sem a tua permissão. Esta mudança foi sentida antes de ser compreendida. De repente, os métodos habituais não estavam a funcionar. De repente, não estavas a responder da forma que costumavas. De repente, a dinâmica estava a mudar e o controlo sobre a mudança foi perdido. Foi quando o pânico aconteceu. Foi quando uma tentativa foi feita para te oferecer algo para te puxar de volta. Algo que parecia bom à superfície, mas tinha ganchos por baixo e tu não aceitaste. Ou a tua intuição te avisou, ou tinhas crescido o suficiente para ver claramente, ou os teus guias literalmente intervieram para te impedir de cometer esse erro. Mas qualquer que fosse a razão, passaste ao lado dessa armadilha. Disseste não a essa oferta, mantiveste o teu limite, e nesse momento declaraste a tua independência do controle. Para muitos de vocês, esta dinâmica desenrolou-se num ambiente de trabalho. Talvez fosse um negócio de família onde trabalhavas o dobro pelo reconhecimento, metade. Talvez fossem colegas e o crédito fosse tomado pelas tuas ideias. Talvez estivessem na mesma indústria e o teu estilo fosse copiado enquanto eras chamado de não original. Qualquer que fosse a situação específica, o padrão era o mesmo. Criaste valor e outra pessoa o reclamou. O teu trabalho foi observado, o teu processo foi estudado. Notas foram tiradas sobre como resolvias problemas para que essas soluções pudessem ser apresentadas como originais. Como te conectavas com clientes foi observado para que a tua abordagem pudesse ser imitada. O que te tornava eficaz foi notado e tentativas foram feitas para engarrafar isso como uma fórmula. Mas aqui está o que nunca poderia ser replicado. Métodos podiam ser copiados, mas a essência não podia. Os clientes gostavam de ti porque eras genuíno. Oportunidades vinham a ti porque eras autêntico. O sucesso encontrava-te porque estavas a operar a partir de integridade. E não importa quanto tentativas fossem feitas para fingir essas qualidades, as pessoas conseguiam sentir a diferença. Conseguiam sentir que eras a coisa real e outra pessoa era uma atuação. Mas poder social suficiente ou autoridade posicional existia para continuar a reclamar as tuas conquistas. E deixaste acontecer por muito tempo. Não porque fosses fraco, mas porque eras estratégico. Entendeste que às vezes tens de jogar o jogo tempo suficiente para aprender as regras antes de as poderes mudar. Estavas a estudar enquanto eras pensado como usado. Estavas a tomar notas sobre táticas enquanto eras pensado como alheio. Estavas a construir o teu próprio alicerce enquanto eras pensado construir o de outra pessoa. Mas então veio o momento da verdade. O momento em que percebeste que tinhas aprendido tudo o que podias dessa situação. O momento em que ficar só te custaria e sair só te beneficiaria. O momento em que entendeste que a tua lealdade estava sendo explorada, não apreciada, e fizeste um movimento que ninguém viu chegar. Saíste, desististe, afastaste, estabeleceste um limite que não podia ser negociado. E no momento em que saíste, tudo se desmoronou. Os problemas que estavas a resolver começaram a acumular-se. Os clientes que estavas a gerir começaram a reclamar. Os sistemas que estavas a manter começaram a avariar. De repente, tornou-se muito óbvio para todos quem estava realmente a fazer o trabalho. De repente, a fachada estalou e as pessoas puderam ver o que estava realmente acontecendo, e a pessoa que te tomou por tolo foi exposta como alguém que tinha estado a deslizar na tua competência. Reuniões onde brilhar costumava acontecer agora envolvem tropeçar em apresentações porque a tua pesquisa não está lá. Clientes que costumavam adorar o trabalho estão agora a fazer perguntas desconfortáveis porque o teu toque não está lá. Uma imagem que foi construída no teu trabalho invisível está a ser tentada manter e está a desmoronar-se. Os e-mails que costumavas escrever que faziam alguém parecer inteligente, agora a comunicação é exposta como mediocre. As estratégias que costumavas desenvolver que faziam alguém parecer inovador, agora o pensamento é revelado como derivativo. O polimento que costumavas fornecer que fazia alguém parecer profissional, agora arestas ásperas estão a mostrar-se.
Tudo o que fazia alguém parecer competente eras, na verdade, tu parado atrás da cortina a puxar alavancas. E aqui está o que está realmente a comer alguém vivo. Outras pessoas estão a começar a notar. Colegas que costumavam pensar que alguém era brilhante estão agora a questionar habilidades. Superiores que costumavam ver potencial estão agora a ver limitações. Clientes que costumavam pedir alguém especificamente estão agora a perguntar se outra pessoa pode lidar com a conta deles. A reputação que foi construída nas tuas costas está a colapsar sem ti lá para apoiar. Começaste a aprender novamente. Não a aprender coisas que alguém queria que aprendesses. Não a aprender coisas que te tornariam mais útil para outra pessoa, mas a aprender coisas que chamavam pela tua alma. Coisas que te deixavam entusiasmado para acordar de manhã. Coisas que te conectavam a partes de ti mesmo que tinhas esquecido existirem. Talvez te tenhas inscrito num curso que não tinha nada a ver com a tua carreira. Talvez tenhas começado a estudar uma língua só porque soava bonita. Talvez tenhas pegado num instrumento ou num ofício ou numa habilidade que era puramente para a tua própria alegria. E isto não foi apenas sobre adquirir conhecimento. Isto foi sobre reclamar o teu direito de crescer em direções que escolhes. Isto foi sobre quebrar o padrão onde tudo o que fazias tinha de beneficiar outra pessoa. Por tanto tempo, foste levado a acreditar que não eras inteligente o suficiente para aprender coisas novas. A dúvida foi criada sobre a tua capacidade de dominar habilidades. Fizeram-te sentir que tinhas perdido a tua janela para o crescimento. E cada vez que expressavas interesse em algo novo, uma maneira era encontrada para desencorajar. Demasiado caro, demasiado consumidor, demasiado impraticável. As razões vinham para cada sonho e objeções vinham para cada objetivo. Mas algo mudou em ti que não podia ser controlado. Paraste de pedir permissão. Paraste de procurar aprovação. Paraste de explicar as tuas escolhas. Apenas começaste a fazer a coisa. Inscreveste na aula. Compraste os livros. Juntaste-te à comunidade. Apareceste por ti mesmo de uma forma que tinhas estado a aparecer por todos os outros durante anos. E essa escolha, esse simples ato de escolher o teu próprio crescimento, foi isso que quebrou o feitiço. Precisavas de ser mantido estagnado. Precisavas de ficar num certo nível para que alguém pudesse sentir-se superior. Precisavas de ficar incerto para que alguém pudesse posicionar-se como o teu guia. O teu crescimento era uma ameaça a toda a dinâmica que tinha sido construída. Então, a sabotagem aconteceu de formas que nem sequer reconheceste na altura. Mas a tua alma era mais forte do que a sabotagem. O teu propósito era mais alto do que o desencorajamento. O teu destino era maior do que as limitações. E quando finalmente ouviste esse chamamento interior, quando finalmente honraste esse puxão para o crescimento, o universo respondeu. Portas abriram-se que não deveriam ter aberto. Recursos apareceram que não esperavas. Pessoas apareceram que queriam ver-te ter sucesso. E tudo isto aconteceu porque te alinhaste com a tua verdade em vez de mentiras. Agora, precisamos de abordar algo de que a maioria das pessoas não quer falar. Métodos questionáveis têm estado a ser usados para tentar manter-te preso. Trabalho tem estado a ser feito com energias que não são totalmente compreendidas. Tentativas têm estado a ser feitas para criar amarrações, apegos, pesos espirituais. E quer acredites nisto ou não, os efeitos são reais. Pensa nisto assim. Pensa em alguém com um elástico amarrado à volta da cintura e ancorado a uma parede. À medida que caminhas para a frente no teu caminho, a tensão está a ser criada. Quanto mais longe vais, mais forte é o puxão. A esperança é que a resistência seja suficiente para te fazer parar, virar as costas, voltar. Essa é a energia a ser gerada. Essa é a intenção por trás dos pensamentos quando a obsessão acontece à noite. Mas eis o que não foi contabilizado. Não estás ligado a esse elástico. O cordão foi cortado antes mesmo que a percepção chegasse de que havia um cordão para cortar. Toda essa tensão a ser criada, toda essa energia a ser enviada, toda essa intenção a ser projetada, não está a chegar a ti. Está a voltar para trás triplicada. Isso não és tu a fazer nada. Isso é apenas a lei do universo a manter o equilíbrio. Cada vez que uma tentativa é feita para te abrandar, o abrandamento acontece a outra pessoa.
Cada vez que uma tentativa é feita para criar obstáculos para ti, obstáculos aparecem noutro caminho. Cada vez que uma tentativa é feita para amaldiçoar o teu progresso, outra maldição acontece. É por isso que uma vida está a desmoronar-se enquanto a tua se está a unir. É por isso que a luta está a acontecer enquanto tu estás a prosperar. A energia a ser enviada está a circular de volta para a sua fonte. Tenho de interromper esta transmissão por apenas um momento. És realmente escolhido? Prova-o. É fácil ver vídeos sobre escolhidos. Outra coisa é colocar-te à prova. Se ainda estás aqui, isso significa algo, mas converse abato. Os verdadeiros escolhidos agem. É por isso que construí o motor do destino. Gera sequências personalizadas que te ajudam a reconfigurar a traição em transcendência, transformar o isolamento em poder sagrado e transformar a queda deles na tua ascensão. Estamos a usar as próprias armas da elite das sombras contra eles, pegando na sua tecnologia de consciência revelada que programou a competição e a escassez e reaproveitando-a para servir a justiça divina. Colocas os auscultadores, carregas no play e vês os teus inimigos continuarem a cavar a sua própria sepultura com as cordas das suas próprias mentiras. Se acabaste de consumir e estás pronto para provar que és escolhido, inicia o teu motor do destino por $1 hoje. Junta-te aos controlos ao vivo da ordem interna obsidiana e vê a justiça divina a acelerar na tua vida. O link está na descrição. Há uma situação doméstica infeliz a acontecer agora mesmo. Seja a família real ou as pessoas com quem se vive, não há paz, não há harmonia, não há alegria. Caminhar sobre ovos no próprio espaço está a acontecer. Relaxar não pode acontecer. Ser autêntico não pode acontecer. E isso está a levar alguém à loucura, porque é exatamente isso que te fizeram passar. Mas é aqui que a história fica realmente interessante. A comunidade sabe. As pessoas que observaram a tua dinâmica estão a começar a ver claramente o que estava realmente a acontecer. Pontos estão a ser ligados que não estavam ligados antes. Momentos estão a ser lembrados que foram descartados na altura. A percepção está a chegar de que foste sempre aquele a tentar manter a paz. Foste sempre aquele a tentar construir pontes. Foste sempre aquele a aparecer com energia positiva, mesmo quando estavas a passar pelo inferno em privado. E a diferença agora que foste embora está a ser vista. Notar está a acontecer que alguém não tem o mesmo calor, não tem a mesma autenticidade, não tem o mesmo cuidado genuíno pelos outros. Qualquer que fosse a máscara que estava a ser usada quando estavas por perto, não pode ser mantida sozinho. O contraste é demasiado gritante. A evidência é demasiado clara. E isto é karma a operar ao nível social. Não apenas consequências pessoais, mas consciência comunitária. A verdade está a vir à luz, não porque estás a expor alguém, mas porque as mentiras só conseguem manter a sua forma durante um certo tempo antes que a realidade as remodele. As pessoas estão naturalmente a gravitar para longe. Oportunidades estão naturalmente a fluir para longe. O apoio está naturalmente a retirar-se. As reuniões familiares onde costumavas suavizar tensões, agora essas tensões explodem porque não estás lá a mediar. Os ambientes de trabalho onde costumavas manter o moral, agora a atmosfera é tóxica porque a tua energia positiva não está a equilibrar as coisas. Os círculos sociais onde costumavas juntar as pessoas, agora esses círculos estão a fragmentar-se porque a tua presença conectiva desapareceu. As pessoas estão a perguntar onde estás. A tua ausência está a ser notada. E quando perguntas são feitas sobre ti, as respostas não batem bem certo. A história continua a mudar ligeiramente, os detalhes são vagos, as explicações parecem defensivas e as pessoas que estão a prestar atenção conseguem ler nas entrelinhas. O entendimento chega de que o que quer que tenha acontecido, alguém é a razão pela qual foste embora. E o questionamento está a começar sobre o que mais não se sabe sobre o caráter. Alguém que perde a confiança da comunidade não a recupera facilmente. Alguém que revela o verdadeiro caráter não consegue escondê-lo novamente. Alguém que mostra vontade de destruir pessoas boas não recebe mais o benefício da dúvida. Consequências sociais estão a ser experienciadas que seguirão por anos. Cada nova pessoa conhecida que fale com pessoas de velhos círculos ouvirá sussurros sobre como foste tratado. Cada oportunidade perseguida em espaços onde és lembrado será manchada pelo que te foi feito. E a bela ironia, nem sequer estás a tentar danificar a reputação. Não estás a espalhar informação sobre o que aconteceu.
Não estás a avisar as pessoas para se afastarem. Estás apenas a viver a tua vida, a ser o teu eu autêntico, a aparecer como a pessoa que sempre foste. E isso é suficiente. O contraste entre quem és e quem outra pessoa é está a fazer todo o trabalho. A diferença entre como tratas as pessoas e como outra pessoa trata as pessoas está a falar volumes sem que digas uma palavra. Curaste o teu estilo de apego. E eu sei que isso soa simples, mas isto é trabalho profundo que a maioria das pessoas evita a vida inteira. Este é o trabalho que quebra maldições geracionais. Este é o trabalho que reescreve o teu destino. Olhaste para como te ligas às pessoas e percebeste que estava quebrado. Examinaste porque aceitaste menos do que merecias e encontraste as feridas de infância a conduzirem esse padrão. Investigaste porque ficaste em situações que te magoaram e rastreaste-as de volta a mecanismos de sobrevivência que desenvolveste em criança. E depois fizeste algo que a maioria das pessoas nunca faz. Decidiste curá-lo em vez de apenas o entender. Talvez o teu estilo de apego fosse evitante. Talvez fugisses da intimidade, porque ficar próximo significava ficar magoado. Talvez sabotasses relacionamentos antes que eles te pudessem sabotar. Talvez mantivesses as pessoas à distância enquanto querias desesperadamente conexão. Se esse eras tu, então a tua jornada de cura foi sobre aprender que vulnerabilidade não é fraqueza. É sobre descobrir que a conexão real requer risco e esse risco vale a pena tomar com as pessoas certas. Ou talvez o teu estilo de apego fosse ansioso. Talvez te agarrasses a pessoas que se estavam a afastar. Talvez precisasses de tranquilização constante. Talvez te sacrificasses a tentar ganhar amor que deveria ter sido dado livremente. Se esse eras tu, então a tua jornada de cura foi sobre aprender que és suficiente tal como és. É sobre descobrir que o amor real não requer que encolhas ou atues ou proves nada. Ou talvez tivesses o mais difícil, apego desorganizado, onde não sabias se fugir ou agarrar, então fazias ambos em padrões confusos que empurravam as pessoas para longe, mesmo quando as querias perto. Se esse eras tu, então a tua jornada de cura foi sobre aprender que podes confiar em ti mesmo. É sobre descobrir que podes criar apego seguro, mesmo quando nunca o experienciaste em criança. Qualquer que fosse o teu padrão específico, fizeste o trabalho. Foste à terapia, ou leste os livros, ou juntaste aos grupos, ou fizeste o trabalho de sombra. Choraste as lágrimas que precisavam de ser choradas. Sentiste os sentimentos que precisavam de ser sentidos. Fizeste o luto da infância que não tiveste para que pudesses criar a idade adulta que mereces. E esse trabalho doloroso, bonito, transformador, foi isso que te salvou. Quebraste um padrão que tem corrido na tua família por gerações. Olhaste para como os teus pais se ligavam e decidiste que não o repetirias. Examinaste como os teus avós amavam e escolheste diferentemente. Rastreaste a disfunção de volta através da tua linhagem e disseste, para comigo. Isso não é trabalho pequeno. Isso é trabalho revolucionário. Pensa no que estás a dar ao futuro. Se tens filhos ou planeias ter filhos, eles não herdarão este padrão. Crescerão com um pai que sabe como se ligar de forma segura, que sabe como amar sem condições, que sabe como manter limites enquanto permanece aberto. Se não tens filhos, ainda estás a mudar o padrão para todos os que entram em contacto contigo. Estás a modelar apego saudável para amigos, parceiros, colegas, membros da comunidade. Esta cura que fizeste não é apenas pessoal, é geracional. Não é apenas sobre sentir-te melhor, é sobre criar um novo modelo de como as pessoas na tua linhagem amam e se conectam. É sobre estabelecer um novo padrão para o que é aceitável em relacionamentos. É sobre declarar que a disfunção termina aqui, que o trauma para aqui, que a dor se transforma aqui contigo, através de ti, por tua causa. Agora chegamos a algo crucial. Uma transferência de riqueza está a acontecer. Dinheiro que tem o teu nome nele está a mover-se na tua direção. Herança, propriedade, algum tipo de bênção financeira que tem estado retida está finalmente a libertar-se. E isto não é aleatório. Isto não é sorte. Isto não é coincidência. Isto é o universo a corrigir um desequilíbrio. Durante anos, deste valor que não foi compensado. Criaste valor que outros reclamaram. Geraste abundância que foi redistribuída para pessoas que não a ganharam. E o universo manteve um registro de tudo isso. Cada hora que trabalhaste que não foi creditada.
Cada ideia que tiveste que foi roubada. Cada contribuição que fizeste que foi minimizada. O livro de registros cósmico documentou tudo. E agora o reequilíbrio está a acontecer. Agora a balança está a nivelar. Agora o que foi sempre teu está finalmente a chegar a ti. Esta bênção não é sobre ganho material, embora isso seja parte dela. Isto é sobre justiça espiritual a manifestar-se em forma física. Isto é sobre o invisível tornar-se visível. Isto é sobre o teu valor ser validado, não por opiniões, mas por lei universal. Conhecimento sobre este dinheiro existe, ou pelo menos suspeita existe, e o posicionamento estava a acontecer para beneficiar dele. Todo um plano existia. Algo ia ser oferecido que criava enredo legal. Um presente ia ser dado que tinha condições anexadas. Uma armadilha ia acontecer de uma forma onde a obrigação de partilhar o que era destinado a ser totalmente teu existiria. Mas evitaste a armadilha. Os teus guias orquestraram circunstâncias para te proteger. A tua intuição avisou-te mesmo quando não entendias porquê. O teu trabalho de cura tornou-te indisponível para esquemas. E agora a bênção está a chegar a ti limpa, clara, desimpedida de manipulação. Um desejo sincero está a ser concedido. Algo que tens estado a esperar, a rezar, a trabalhar para, está a manifestar-se e o timing é perfeito porque estás finalmente pronto para o receber. Estás finalmente num espaço onde consegues lidar com a abundância sem que ela te destrua. Estás finalmente alinhado com a frequência da prosperidade em vez da escassez. É isto que acontece quando fazes o trabalho interior. É isto que acontece quando curas o teu relacionamento contigo mesmo. É isto que acontece quando te alinhas com a verdade em vez de mentiras. O mundo externo reorganiza-se para corresponder à tua transformação interna. Recursos que estavam bloqueados começam a fluir. Oportunidades que estavam escondidas tornam-se visíveis. Bênçãos que estavam atrasadas chegam na hora certa. Nunca foste o tolo. Essa foi a primeira mentira e a maior. Foste sempre o inteligente a fingir-se de burro para manter a paz. Foste sempre o talentoso a esconder os teus dons para evitar ciúmes. Foste sempre o poderoso a fingir ser fraco para fazer os outros sentirem-se fortes. Isso não foi tolice. Isso foi estratégia. Isso foi sabedoria. Isso foste tu a estar tão à frente que tiveste de abrandar para todos os outros acompanharem. Mas não estás a abrandar mais. Não estás a diminuir a tua luz mais. Não estás a fazer-te pequeno mais. Libertaste-te dessa prisão. Estilhaçaste as limitações. Transcendeste a frequência onde a manipulação podia funcionar. E agora estás a operar a um nível que nem sequer pode ser percebido, muito menos alcançado. Foste tomado por garantido com o pensamento de que estarias sempre lá. Foste subestimado com o pensamento de que nunca sairias. Foste descartado com o pensamento de que não importavas. E esses erros de cálculo estão a custar tudo. Não porque estejas a punir alguém, mas porque as consequências naturais estão finalmente a apanhar. Não porque tenhas amaldiçoado alguém, mas porque a automaldição aconteceu ao rejeitar a bênção que eras na vida de alguém. As doces memórias que assombram agora, esses são fantasmas da pessoa que poderia ter sido se escolhas diferentes tivessem sido feitas. O arrependimento a ser sentido, esse é o peso de estradas não percorridas. A tristeza que não se liberta, isso é luto por um relacionamento morto pelas próprias mãos. E tudo isso, cada pedaço de sofrimento, é uma lição que foi recusada quando tentaste ensiná-la com gentileza. Agora, a vida está a ensinar, o karma está a ensinar, as consequências estão a ensinar. E o currículo é brutal, porque as aulas fáceis que ofereceste foram evitadas. Oportunidade após oportunidade para crescer, para mudar, para escolher o amor sobre o ego foi dada. Cada oportunidade foi recusada. Então agora o universo está a dar o curso avançado, aquele sem extensões, sem crédito extra, sem possibilidade de desistir. Entretanto, tu estás a prosperar. Estás a aprender coisas que te entusiasmam. Estás a conectar-te com pessoas que te celebram. Estás a entrar em oportunidades que se alinham com o teu propósito. Estás a receber riqueza que reflete o teu valor. Estás a construir uma vida que honra a tua verdade. E a cada dia, o contraste entre o teu caminho e outro caminho torna-se mais óbvio. É isto que significa ser escolhido. Não que estejas isento de luta, mas que a tua luta serve à tua evolução.
Não que estejas protegido da dor, mas que a tua dor produz transformação. Não que sejas melhor que os outros, mas que estejas comprometido em tornar-te melhor do que eras. E esse compromisso, essa dedicação ao crescimento mesmo quando dói, é o que separa aqueles que sobem daqueles que permanecem. Não precisavas de validação para ser valioso. Não precisavas de reconhecimento para ser notável. Não precisavas de celebração para ser bem-sucedido. Eras todas essas coisas antes de alguém te conhecer. Serás todas essas coisas muito depois de alguém ser esquecido. A opinião nunca foi o alicerce do teu valor. Foi apenas ruído que confundiste com verdade até aprenderes a ouvir a tua própria voz. E agora o jogo acabou. Tu ganhaste. Não porque destruíste alguém, mas porque te construíste a ti mesmo. Não porque amaldiçoaste alguém, mas porque te abençoaste a ti mesmo. Não porque procuraste vingança, mas porque escolheste a paz. E ao escolher a paz, ao escolher o crescimento, ao escolher-te a ti mesmo, ativaste cada bênção que o universo tem guardado para ti. Isso é apenas o começo. O melhor ainda está por vir, e alguém estará a ver cada momento disso, a afogar-se em arrependimento que nunca acaba, enquanto tu nadas em bênçãos que nunca param de fluir. Isso não é crueldade, isso é justiça, isso é equilíbrio.